Santo Agostinho diz muito bem que os principiantes na vida da devoção cometem certas faltas que são repreensíveis segundo o rigor das leis da perfeição, e, no entanto, são louváveis como o feliz presságio de uma futura excelência de piedade, para a qual dispõe a alma. Esse temor baixo e grosseiro que engendra os escrúpulos excessivos nas almas que acabam de deixar uma vida estragada é uma virtude recomendável nestes princípios e presságio, certo de uma futura pureza de consciência. Mas este mesmo temor seria censurável nos que andam muito adiantados na perfeição, em cujo coração deve reinar o amor, que pouco a pouco expulsa e arreda esta espécie de temor servil. São Bernardo, nos seus princípios, usava de singular rigor e aspereza com os que se colocavam sob a sua direção, aos quais anunciava logo de entrada que era preciso deixar o corpo e viver só com o espírito. Quando ouvia as suas confissões, detestava com extraordinária severidade todo tipo de faltas, por pequenas que fossem, e estimulava estes pobres principiantes à perfeição com tanta veemência que a força de os estimular acabava por retirá-los dessa perfeição, porque eles perdiam a coragem e o alento, vendo-se tão aperreados para subir uma ladeira tão íngreme e tão alta. Atenta bem, Filoteia, era o ardentíssimo zelo e desejo da perfeita pureza que impulsionava este grande santo, e esta espécie de método e este zelo era uma grande virtude, a qual nem por isso deixava de ser repreensível, e por isso o próprio Deus se encarregou de o corrigir com uma sagrada aparição, derramando em sua alma um espírito doce, suave, amorável e terno, com o qual ficou de todo mudado, acusando-se, censurando-se muito de ter sido tão exato e tão severo, e tornou-se de tal modo suave e condescendente, que se fazia tudo para todos para ganhar a todos. São Jerônimo, tendo relatado que Santa Paula, sua amada filha, era não somente excessiva, mas até pertinaz na prática das mortificações corporais, a ponto extremo de não querer ceder às admoestações, em contrário, que lhe fazia a tal respeito o seu bispo, Santo Epilânio, e depois de ter tido também que ela se deixava levar até o excesso da pena e saudade pela morte dos seus, chegando a ficar nessas ocasiões em perigo de perder a vida. Conclui por este teor. Poderá parecer que, em vez de escrever os louvores desta santa, escreva infortúnios e vitupérios. Dou por testemunha Jesus, a quem ela serviu e a quem eu quero servir, de que não falto à verdade nem por uma parte nem pela outra, mas sim reproduzo singelamente as suas ações, como deve fazer um cristão de uma cristã. Quer dizer, eu escrevo a sua história, não um panegírico, mas os seus defeitos são as virtudes dos outros. Com isto quer São Jerônimo dar a entender que os descuidos e defeitos de Santa Paula seriam olhados como virtudes em alma menos perfeita, pois a verdade é que há ações que são tidas e havidas por imperfeições nos que são perfeitos, e que, aliás, seriam consideradas como grandes perfeições nos que são imperfeitos. É bom sinal quando há um doente na convalescença que incham as pernas, porque isso denota que a natureza já reforçada expulsa os humores supérfluos. Mas este sinal seria um mal num que não estivesse doente, porque manifestaria que a natureza não tem força suficiente para dissipar e expulsar os maus humores. É, pois, preciso, Filoteia, que façamos bom conceito dos que vemos que praticam as virtudes, embora com imperfeição, pois que,
Até os próprios santos as praticaram muitas vezes assim, mas pelo que nos toca, precisamos de as praticar com todo o desvelo e cuidado, não só fiel, mas prudentemente. E neste ponto, observemos à risca o conselho do sábio, de nunca nos fiarmos na nossa própria prudência, mas sim na daqueles que Deus nos deu por guias. Há também certas coisas que muitos têm na conta de virtudes e que de modo algum o são, e delas convém que te diga alguma coisa. São os êxtases, os arroubos, as insensibilidades, uniões deíficas, elevações, transformações e outras perfeições semelhantes que prometem elevar a alma até a contemplação puramente intelectual, a aplicação essencial do espírito e vida supereminente. Como vês, Filoteia, estas perfeições são antes recompensas que Deus dá pelas virtudes, ou melhor ainda, centelhas e amostras da vida futura, que algumas vezes são apresentadas aos homens para lhes fazer desejar as peças todas inteiras, que estão lá em cima no paraíso. Mas nem por isso havemos de pretender semelhantes graças, porque de nenhum modo são necessárias para bem servir e amar a Deus, coisa que deve ser a nossa única pretensão. E por demais, a maior parte das vezes estas graças não podem conseguir-se pelo trabalho e indústria própria, pois mais são paixões que ações, que podemos receber, mas não produzir em nós. Acrescente-se a isto que o nosso único desígnio foi sermos bons, devotos, homens piedosos, mulheres piedosas, e precisamos de nos meter deveras a isso. E se a Deus aprouver, elevar-nos até estas perfeições angélicas, também sermos bons anjos, mas enquanto esperamos, vamos-nos exercitando simples, humilde e devotamente nas pequenas virtudes, cuja conquista nosso Senhor propôs ao nosso cuidado e trabalho, como a paciência, a magnanimidade, a mortificação do coração, a humildade, a obediência, a pobreza, a castidade, a ternura e a amabilidade com o próximo, a tolerância com as próprias imperfeições, a diligência e o santo fervor. Deixemos de bom grado as grandes alturas, as almas muito elevadas, que não somos merecedores de lugar tão privilegiado e alto no serviço de Deus. Por muito ditosos, nos havemos de julgar em o servir na cozinha, na padaria, em ser lacaios ou diaristas, criados de quarto. A ele compete depois, se muito bem lhe parecer, chamar-nos ao retiro do seu gabinete e do seu conselho privado. Sim, Filoteia, porque este Rei da Glória não recompensa os seus servidores segundo a dignidade dos ofícios que desempenham, mas segundo o amor e humildade com que os desempenham. Saul, procurando as jumentas de seu pai, encontrou o reino de Israel. Rebeca, dando de beber aos camelos de Abraão, tornou-se esposa de seu filho. Rute, vasculhando atrás os ceifeiros de Boz e deitando-se a seus pés, foi chamada para sua companhia e passou a ser sua consorte. Certamente, as pretensões tão altas e elevadas das coisas extraordinárias estão sobremaneira sujeitas às ilusões, enganos e falsidades. E acontece por vezes que aqueles que julgam ser anjos nem sequer são bons homens, e que de fato há neles mais grandeza nas palavras e termos de que usam do que no sentimento e nas obras. Não devemos, porém, desprezar a ninguém, nem censurar temerariamente, mas bendizendo a Deus pela elevação dos outros. Fiquemo-nos humildemente no nosso caminho mais baixo, mas mais seguro, menos excelente, mas mais de harmonia com a nossa insuficiência e pequenez. E se humilde e fielmente nos conservarmos nele, Deus há de elevar-nos a grandezas deveras mais excelentes.